Graça e paz da parte de Deus, nós, aqui da Igreja Batista Central de Uaíba, estamos dando continuidade ao nosso estudo de escola bíblica e hoje nós vamos começar com a carta de Tiago, né? Nós vamos começar a estudar aos domingos a carta de Tiago. Então, eu escolhi como tema Obtendo Sabedoria, no capítulo 1 da carta de Tiago, e os versículos do 5 ao 7, que diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, né? A carta de Tiago, ela tem algumas exortações, ela é bem exortativa, né? É uma carta de encorajamento e de advertência. A carta enfatiza a vitalidade do cristianismo como uma fé viva, que afetaria mais do que o cérebro de alguém, ou seja, uma fé prática, uma fé viva, né? Tiago, ele vai justamente abordar nessa carta, ele aborda que o só falar não adianta, tem que viver, tem que agir. Pastor Ademir, suas considerações? Bem, amados, mais uma vez, né, aqui estudando a palavra de Deus e sempre com aquela mesma advertência para que você não esqueça, nós estamos estudando a Bíblia, então você tem que ter uma Bíblia na mão. Põe a tua Bíblia e abra ele na Epístola de Tiago, carta de Tiago, tanto faz. O irmão, esse aqui é o Tiago, irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, já que nós temos 4 Tiago, certo? O irmão de João, o filho de Alfeu, e tem mais um aí, nessa história aí, e esse que é o irmão de Jesus, meu irmão de Jesus. Ele é filho de José e Maria. Ele se converte ao Senhor e passa a liderar a igreja de Jerusalém. Ele é um dos líderes da igreja de Jerusalém. Quando você for falar em pegar o livro de Atos dos Apóstolos, que falar de Tiago, você já sabe que é esse Tiago que nós estamos falando. É esse Tiago que está na liderança. Ok? É um dos primeiros escritos. É, uma das primeiras epístolas, ela calcula-se que 45 e 50 dessa, 48 na verdade, né? 45 e 48 dessa era, da era cristã. E ele é interessante que ele começa lá no versículo 1, ele diz assim: meus irmãos, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações, né? Engraçado que na saudação ele fala da missão dele e não enfatiza que ele é o filho do Salvador, não. Ele fala que ele é irmão do Salvador, ele não. Vai dizer que é servo, ele vai reconhecer a posição do irmão, que o irmão é Deus. Agora, não é uma pessoa qualquer, ele sabe disso. Foi até humilde ele. É isso aí, reconhecendo que é irmão de Jesus, mas ele vai dizer servo do Senhor Jesus. E outra coisa, lembrar que essa carta, por ser das primeiras, as tribos, ou seja, as 12 tribos de Israel, porque ainda estava se começando a pregar para os gentios. A igreja ainda estava muito voltada para os judeus nessa época. E no capítulo 2 ao 4, ele vai dizer assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Ele está falando se você está passando por provações, busque sabedoria divina. Não, e ele diz o porquê, se você prestar atenção, ele diz o porquê, o para quê esse livro aqui, o que eu estou fazendo aqui? Estou dizendo para você o seguinte: olha só, se você passar por dificuldades, não se desespere. Deus prova os seus, ele trata com os seus, de modo que quando você tiver, não se lamente, não se desespere, não arranque os cabelos. Deus está olhando para você, ele está mostrando para você que ele cuida e que é isso que ele quer, uma vida daquelas pessoas, não que dizem, é o que o irmão falou no início. Não, eu estou tratando aqui, vou tratar não daquela pessoa que se diz ser,
Eu sou. Não é esse que diz eu sou. Só quem pode dizer que eu sou é Cristo mesmo. É Ele e Deus. Ele é Deus, uma pessoa só. Certo? O restante, se disser, é um perigo. É melhor viver. Viva. Que os outros vivem em você. Se alguém você passar por tribulação, fica tranquilo. Porque é aí que você é provado, é aí que você ganha experiência, é aí que você demonstra a fé que você está dentro de você. E ele vai concluir no versículo 5. Isso aí que... No 5 e no 7 ele vai concluir esse pensamento. Ele vai numa dele. Crescente, ele vai numa crescente. Ele vai falar assim, ó, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele vai falar assim, olha só, você está passando por provações, para você superar essas provações, você precisa ter sabedoria, mas essa sabedoria você não vai encontrar em qualquer lugar, não. Não tem faculdade para isso. Não é na faculdade, não é no livro. Essa faculdade é em Deus. Você vai procurar nele para entender o propósito dele para a tua vida. Se você entende o propósito, você... Porque é o seguinte, sem confiança na fidelidade de Deus, nós não temos uma base sólida. Sólida, entendeu? Não tem, você não tem. Você tem que ter confiança. Essa ideia não é só dele, não. Paulo também vai, em alguns momentos, vai dizer assim: é necessário que aconteçam essas coisas difíceis para que aqueles que de fato são de Deus apareçam. Aqueles que são de Deus vão se permanecer firmes. Quem não é, quem está naquela base do vamos lá, vamos cá, vai sair fora. Vai ficar. Fora. Ele está para ganhar, para receber. É aquela história. O estável, né? O estável, que ele vai falar no 8, daqui a pouco ele vai falar assim, aquele que vive, né? E daí ele vai dizer assim, somente pela fé aqui, no 7, que ele está dizendo no 7, no versículo 7 aqui, somente pela fé que confia na provisão de Deus, é que uma pessoa pode receber bênção de Deus. Ou seja, como é que eu vou receber bênção de Deus se eu não confio que Ele é o provedor de todas as coisas? Eu tenho que ter essa confiança. É isso aí, meu. Saber que é Ele. Aquele que é leal, né, a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. No versículo 8 ele vai tratar disso. Ele vai falar assim, a partir do 7 ele diz assim, não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz, né? Ele está falando justamente daquele cara que é o seguinte, ele confia no mundo e confia em Deus. Ele não bota a confiança dele só em Deus. Só em Deus. Ele está dividido. Ele é o cara ele vai dizer que aquele que está instável como diz assim, é como a onda do mar, né? Isso. Uma hora vai, outra hora vem. Vai uma hora outro, vai, né? uma hora vem. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E Deus não agrada a Deus. Não. E o pior, não agrada o mundo. Não agrada ninguém. Ninguém. O cara que é dividido, ele não agrada ninguém. Ele só se decepciona. Ele decepciona aquele que está do lado de Deus, ele fica aprontando. Apronto de Deus, apronta. É besteira esse negócio de querer. Já o que tem confiança em Deus, ele tem uma base sólida. Entendeu? Até porque nós sabemos que aquele que confia plenamente em Deus, ele vai ter atitudes que o mundo vai ficar chateado com ele. Mas isso aí não interessa. O que importa é ele confiar em Deus, que Deus é o provedor de todas as coisas. Então, vai passar por dificuldades? Todos nós passamos. Vamos passar por problema? Todos nós passamos. Agora, aí alguém pode pegar assim, mas não seria masoquismo eu ter prazer? O que ele está passando para a gente, na verdade, não é você é você se alegrar e dizer assim, olha gente, Deus deixou que eu passasse pela prova, mas me fortaleceu, andou comigo, me fez vitorioso. Meu irmão, já viu alguém ser vitorioso sem passar por prova nenhuma? Toda vitória tem uma dificuldade. Tem uma dificuldade, você tem que ser vitorioso. Então, você alegrar e você conseguir vencer. Você consegue vencer as suas mazelas. A perseverança. Você perseverar naquilo. Meu irmão. Entendeu? Você ser derrubado por uma fraqueza e depois em Deus buscar sabedoria como vencê-la, e depois você vence, você tem prazer, alegria vem. Não é masoquismo, é simplesmente que nós todos vamos passar por provação. Até porque todo mundo está sujeito a ter dificuldade. Todo mundo, não existe. Todo mundo passa. E ele vai tratar disso agora. E o prazer da vitória. Todo mundo sabe o prazer da vitória. Ele vai tratar disso agora, olha só. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta.
Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres, né? Que ele está falando. Se a vida é tão incerta, a vida, né? Se o homem é tão vulnerável, se o exterior da existência é tão perecível, então a calamidade e o desastre ele pode chegar a qualquer momento. E nós estamos vivendo isso aí. Isso não tem rico, não tem essa pobre. Esse aqui é o momento dele. Isso está sendo prático no dia de hoje. Então, Deus deixou de me amar por causa disso. Se você conseguiu, glorifique a Deus, porque Deus está dando maneira de você subir. Mas Deus está no comando ainda. Isso não é méritos nossos. Nós estimamos que o mérito. Não, eu consegui porque eu trabalhei muito. Será que só você trabalhou? Ninguém trabalha para ficar rico? Todo mundo trabalhando, meu irmão. Está todo mundo trabalhando. Se está prosperando, glorifique a Deus, reconheça que a dádiva vem dele. Mas eu estava no topo e agora caí. Ele vai dizer assim, gente, continue glorificando, porque isso aqui vai passar. Vai passar. Né? Isso passa. Isso aqui é momentâneo. Se você deixar sua vida ser dominada pelo que você conseguiu, pelo ter, que é isso que o mundo ensina, pelo seu ter, tem muita gente aí que tinha muita coisa e perde. E agora não tem nada no... O que ele está falando é que a pessoa que põe a confiança nas coisas e as riquezas é um insensato. Mas é. Mas insensato. A pessoa que perde a salvação, o que é que Jesus fala com aquele homem que juntou muita coisa e esqueceu da salvação? Louco! Quem falou isso foi Jesus. Ele disse, eu tenho muitos bens e vou criar armazém, vou fazer. Jesus disse, louco, essa noite você vai morrer. E o que você juntou tudo vai para quê? Nós estamos passando um momento agora em que está todo mundo igual, todo mundo depende de uma coisa só, de Deus. Na verdade é que aí, todo mundo está dependendo de Deus. Todo mundo na dependência dele. Isso essas crises, no fato, nos traz isso aí, uma lembrança de que você dá de cara com a morte e você descobre que não tem nada que possa te segurar a não ser Deus. A não ser Deus. A não ser Deus. Porque nós somos muito soberbos. Se tivesse uma vacina, eles diziam, a vacina vai me livrar. Às vezes nem livra. Não. Você morre. Mas você morre de uma coisa, morre de outra, mas não adianta. Nós somos soberbos de natureza. E quando alguém chega pra gente assim de confronto, você não tem solução, irmão. É só Deus. Aí você reconhece o valor de Deus. E esses momentos é isso que ele está falando aqui. É isso mesmo. É isso Até que ele está falando. Porque quando nós olhamos a situação que se vive hoje, né, o dinheiro ele não está valendo nada. O dinheiro hoje não vale nada. Para dar saúde, não. Para a saúde não vale nada, entendeu? Então, aquele que tem muito dinheiro hoje, ele está pensando só numa coisa. Ficar em casa, com medo de pegar o vírus. Não posso pegar o vírus. Eu não posso pegar o vírus, porque se eu pegar o vírus, pode ser que o dinheiro não resolva. Na verdade, o homem só é sábio se ele puser a sua confiança em coisas que ele não pode perder. Isso é sabedoria. Assim mesmo, Deus nos deu a salvação. E quando nós confiamos em Deus, botamos a nossa confiança em Deus, isso é sabedoria. É sabedoria. Provérbio, o mais sábio do mundo, o cara mais sábio que o mundo já conheceu, dito pela própria Bíblia, falou assim, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Olha só, o princípio da sabedoria é você temer a Deus. Olha, meu amigo, fora disso, é loucura, é besteira, é infantilidade, é fazer bobagem. Eu fico olhando muita gente, não conseguiu nada e fica querendo desafiar Deus. O coração dá uma pena desse Deus, como uma pessoa é boba, como alguém não sabe do que está falando, vai ser infantil assim na que se ele está desafiando a Deus é porque ele não o conhece. Como é que você vai desafiar alguém que você não conhece? Oh, meu pai. No 12 ele vai dizer assim, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam, né? Então, se o cristão enfrenta as provas e as tentações da existência com a firme e indeclinável perseverança que Cristo pode lhe dar, então a vida se torna uma coisa muito mais esplêndida que o que ela jamais foi antes. A luta é o caminho de uma glória e a própria luta é uma glória. Isso aí, feliz. A perseverança, o cara feliz é aquele camarada que consegue vencer. Aí eu digo para você, na vida prática, vamos para a vida prática, é isso que esse livro nos ensina, vida prática. Meu irmão, daqui a, não sei, 3, 4, 5 anos,
Aí você diz assim, passei pela pandemia. Muitos vão dizer, eu estive à beira da morte no hospital com um respirador, e eu passei. Eu já penso até e no primeiro culto nós fazemos um culto para agradecer a Deus, porque nós passamos, mas esse é o reconhecimento, isso que ele está falando 12 agora, a vitória passa pela provação. Feliz, é muito feliz, meu irmão. E reconhecer que é de Deus, né? A vitória é de Deus, não é nossa. Ele vai, a partir do versículo 13, ele vai falar justamente daqueles que ficam lançando a culpa nos outros. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Né? Ou seja, aquela história de falar assim, olha, eu errei, mas o culpado foi ele. Esse negócio está por fora. Errado. Não, é aquela história, eu errei porque ele... Aí eu vou dar a minha desculpa. Porque ele fez. Aí, na verdade, o outro é que tem a parte que ele provocou a ira. Mas é interessante as pessoas falarem isso. Eu estou passando pela prova, muita gente fala assim, Deus está me mandando, está fazendo passar pela prova. Olha só. Deus está permitindo. É uma coisa. Diferente. É diferente. A permissão é diferente de mandar a prova para você. Você é aprovado por aquilo, pelas suas escolhas. É isso que ele vai dizer. É que a gente tem um hábito hoje, na nossa tecnologia, na nossa reconhecimento, é que os pais, quando o filho erra hoje, antigamente, na minha época, não. Se eu errasse e alguém chegasse, meu pai dissesse, olha, ele aprontou isso. Eu briguei com ele, mas ele aprontou isso. E meu pai chegava em casa, ia dizer para ele assim, por que você não deu umas chicotadas nele? Não deu umas cinturãozadas nele? Meu pai dizeria isso. Por que você não fez isso? Aí chegava em casa, eu tomava. Eu não tomei daquela pessoa que, como a gente usa o termo, que comunicou, caguetou, o pessoal usa o termo vulgar, né? Caguetou para o meu pai. Hoje... o aluno bate no professor, e se o professor levantar a voz, ele diz assim, olha, ele gritou comigo. Aí o pai vai no colégio brigar pelo aluno. Essa visão é que está errada. Na verdade, aquele ditado antigo de quem planta vento colhe tempestade acabou. Entendeu? Hoje é diferente. Essa visão está totalmente diferente. As pessoas não têm visão. Então tem a capacidade de... Deus está me permitindo. Deus não permite, não, meu irmão. É você, é seus erros, é suas escolhas, é aquilo que você busca, é você que escolheu esse negócio. Ele vai dizer, como é que gera isso? Vai dizer, os seus desejos. Vai gerando. E isso vai vir, vai até que gera o pecado. Não é essa sequência? Que ele vai falar assim, ele vai falar que engravidou e depois gerou. Gerou a morte. A cobiça engravidou e deu à luz ao pecado. Ou seja, a cobiça do homem é que gera o pecado. Você vai olhar bem que não é Deus que passou nada, botou você na prova. Você que fez escolheu, meu irmão. Quem escolheu fui eu. Eu fico olhando, às vezes, as pessoas que acham que, por exemplo, faz dívidas. Não consegue pagar. Aí não consegue, passando pela prova, meu irmão. Todo passando dificuldade. Meu irmão, você fez dívidas. Você devia ter feito conta para não gastar demais. Entendeu o que eu estou falando? Está sentado na sala com a TV de 50 que não pagou que não pagou. Está passando pela prova. Não está passando pela prova. É escolha, são escolhas que a gente faz. Então as pessoas, as nossas cobiças. Ele fala assim, as cobiças que levam a isso. Então não vem dizer que Deus está me permitindo passar agora, porque eu estou passando na prova, meu irmão. Não. Você... A partir do 16, aí ele já vai combater esse negócio de que Deus faz alguém passar pela prova, que ele vai falar o seguinte, que tudo que é bom vem de Deus. Ele vai falar assim, meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ele vai falar assim... Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Ou seja, Deus, toda boa dádiva vem de Deus. Ele nos criou
para que sejamos, né? Desfrutar de tudo. de tudo. Ele colocou, quando ele fez, é só olhar para o começo, meu irmão. Ele fez Adão e Eva, colocou num jardim que tinha de tudo. Certo? Tinha de tudo. A escolha, as nossas escolhas é que é o problema. A nossa, quem gera esse troço aí, que é o mal que nós recebemos, às vezes, é por nossas escolhas. Se você, e ele vai usar um termo aí interessante de Pai das Luzes, porque eu fui procurar saber por que ele vai usar o termo Pai das Luzes. É que havia muita gente que se orientava pelos astros. Havia muita gente se orientando pelos astros. Ele vai dizer assim, gente que do bom e do recebe, está na época disso. O negócio que do Oral que você tratou a semana passada, do Oral. Naquela época tinha muito muita gente. Ele vai dizer assim, ele é o Pai das Luzes. Você está procurando que Sol, Lua, estrela? Ele é o pai de tudo, gente. Ele que criou tudo. Ele é o pai. Diz que ele vai usar esse termo aí, o pai das luzes. Ou seja, enquanto ele está se guiando pelo sol e pelas estrelas, por que ele não depositou sua confiança no quem criou tudo? Quem deu tudo isso? Por que você não se volta para o pai das luzes? Então, você, meu irmão, se confia tanto em horóscopo, confie no Senhor. Desculpe o sorriso, mas parece que debochado, não é todo debochando, é que eu acho infantilidade você confiar em algo que alguém, uma interpretação de alguém. Eu fico olhando porque não crê em Deus que criou todo esse negócio aí. O salmista. Por que não depender dele, né? O salmista dizia aí, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção no nome do Senhor. Mas, meu irmão, ele assim, gente, é o Pai das Luzes que criou tudo de bom para você. Olha, os pais das luzes não criou nada ruim, não. Ele criou tudo de bom. Tudo maravilhoso. Agora, nossas escolhas, as nossas decisões é que leva a isso. As crises, as dificuldades. E ele vai tratar agora de um assunto interessante. Praticando a palavra. O que ele vai falar agora é aquilo que mexe com muita gente. Ou seja, meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Que lindo. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas e em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Ou seja, ele está falando aqui, você pode escutar 10 sermões, 10 estudos, mas se você só escutar e não praticar, cai por terra tudo. Não adianta nada. Não adianta. E ele vai falar aqui, irmão, irmão, tenha isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Quantas vezes já nos precipitamos, por decisões erradas, por conclusões erradas, nós temos essa tendência. Quando a coisa nos ofende, nós ficamos muito irados às vezes. E aí a sabedoria diz que você deve ser tardio para isso. Dá um tempo ao tempo. Verifica de verdade a coisa, se é verdadeira. Ouve os dois lados. Não se precipite, estou escutando um lado, meus irmãos, nós temos uma época de julgamentos. E cada um quer julgar, cada um se acha dono da verdade, todo mundo usando toga. Todos nós estamos nesse ritmo de usar toga. Ele diz que isso não é de pessoas sábias. Pessoa sábia não age desse jeito, não. Pessoa sábia para ouvir. Ele ouve primeiro. Ele não procura se controlar um pouquinho para saber se aquilo faz sentido. Certo? Nós estamos vivendo tempos
perigosos. Não é agora. Desde aquela época que nós somos desse jeito. É natureza do homem. É dar vereditos. Gostamos de julgar. Não deveríamos gostar tanto, porque é difícil julgar, mas gostamos. E isso está dentro de nós. Ele vai dizer, tem essa tardio, isso. Olhe com calma. Respire fundo, respire mais uma vez, você precisa andar devagar. E ele vai dizer, portanto, livre de toda a impureza imoral, da maldade que prevalece, aceite humildemente a palavra implantada em vocês. Aonde está essa palavra? Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. É nela que está a sabedoria, é nela que você torna-se sábio, é nela que faz você andar dentro da lei do Senhor, é nela que vai você agradecer ao Senhor. Meu irmão, quando ele diz assim, ame os outros como a ti mesmo, está lá na Bíblia isso aí. Então, nós teríamos mais cuidado com tudo isso. Não é verdade? Sejam praticantes da palavra. Praticar. Ele vai dizer, essa é a questão. Olha assim, vocês ficam brigados nesse negócio. Tenha no seu coração plantado a palavra do Senhor e deixe a palavra de Deus julgar. Se tem alguém que vai julgar, é a palavra. O próprio Jesus disse, eu não julgo vocês não. Quem falou isso foi o mestre. Quem julga vocês é a palavra. É ela que julga vocês, não sou eu. Na verdade, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Dois ouvidos, nós devemos escutar mais do que falar. Nós poderíamos ser mais justos, quanto no mundo seria melhor se nós pudéssemos usar esse conselho dele e nos inspirar pela palavra de Deus, não pelo achismo. Não é o ouvir, mas sim o praticar que redunda em bênção. Isso aí. Isso vai vir de encontro a uma religiosidade, né? Como podemos falar assim, daquela pessoa que está dentro da igreja ouvindo sermão a todo momento, mas não pratica nenhum deles. As pessoas hoje em dia elas têm uma facilidade muito grande de escutar sermão. Você pega um telefone celular, tu bota, tem sermão, tudo quanto é jeito. Todo mundo escuta sermão. Mas eles precisam praticar. Isso. Pratica. Está escutando o sermão? Abre a tua Bíblia, conversa com o seu Deus, vê o que o seu Deus está falando com você e pratique o que está ali. Nós temos o hábito... Não vira religiosidade. Por isso veio antes o julgar. Nós temos o hábito, por isso veio... Eu gosto, a Bíblia é maravilhosa. O julgar veio antes dessa conclusão. Por quê? Nós temos assim, esse sermão poderoso, lindo. Se o irmão fulano... se fulano pudesse ouvir isso, pro outro. Nunca é pra gente. A questão é pro outro. É pro outro, não é pra ele não, certo? Se ele usa aquele, se ele ouve aquele sermão, vou botar isso aqui, tem que ouvir, é lindo sim, mas é vivido. Tem que viver. É lindo, palavras meu irmão, não adianta, ela vai embora no vento, se você não praticar. É porque você tem grandes oradores. Aí você vê, é aquela questão, meu irmão, às vezes as pessoas dizem assim, tá seguindo, fulano prega que é uma maravilha, já viu a vida? Já viu a vida dele como é que é? Já viu a vida? Isso é um problema sério. Não, você consegue falar com ele não, só se for doutor, se for não sei quem, que consegue falar com ele. Humildade. Meu irmão, zero. Me desculpe, não estou julgando aqui, mas ao mesmo tempo a palavra julga. Você está seguindo uma pessoa que não fala com os outros, que fala do amor. É mestre na oratória e mestre na acepção. Meu irmão, fulano não ora, que é uma beleza. Por quê? Porque ele grita? Porque ele enrola a língua? Meu irmão, é palavra, ele vive. Esse ele vive. Esse você pode seguir. Paulo diz, seja meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ele diz, Tiago está mostrando para você o seguinte, não interessa se você vai seguir palavra, siga Cristo. Se é a palavra de Deus. Essa que tem que ser seguida. Mensagem bonita. Pessoas, tem o nosso meio evangélico, vamos falar do nosso meio, nosso meio evangélico tem muita gente enganado. Tem. Porque se deixa enganar, estou falando, se deixa enganar, vai atrás. Vai atrás. E depois de olhar para si mesmo, quando ele vai falar do espelho, daquela imagem do espelho, o homem se olhando no espelho, mas no 25 ele diz assim, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Ou seja,
Quando ele segue aquilo que Deus quer que ele faça, ele é feliz em tudo Porque aquilo. Deus vai aprovar. Deus vai aprovar. Ele diz assim, o homem olha o espelho e esquece rápido. É mesmo. E a gente fica olhando, ela se fecha, a Bíblia é Jesus vai dizer assim, você que olha o ciscozinho que está no olho do teu irmão, tem uma trave, uma travessão no teu olho. É isso aí, é aquela história de você olhar o outro e esquecer de olhar você mesmo. O que ele vai falar no 26 daqui, ele vai dizer assim, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Entendeu? Ele vai, a religião de Deus, no 27, a religião que Deus, o nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas e as suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, isso aqui é interessante, porque isso aqui às vezes as pessoas pensam que basta ele fazer caridade. Aqui não está falando de obra, não. Ele está falando aqui o seguinte, que quando você cumpre tudo aquilo que Deus quer, quando você é obediente, quando a sua fé é uma fé viva, você vai praticar tudo isso que ele está falando aqui. Vai cuidar de órfão, vai cuidar de viúva, entendeu? Mas se você não tiver a fé em Cristo e fizer isso aqui, tu não está salvo, não. É isso aí, ele está dando exemplo aí, vai cuidar do seu irmão. Do seu irmão. É isso aí. A conclusão, vamos concluir? Vamos. A carta de Tiago refere-se ao falar em várias ocasiões. Ele fala muito em falar, né? Fala muito em falar. Dando a impressão de que a língua era um problema sério. A língua revela o coração. Se o coração estiver em ordem, o falar também estará. Uma língua controlada significa um corpo controlado. Depois de nos vermos no espelho da palavra, devemos olhar para os outros e para as suas necessidades. Palavras não substituem atos de amor. Não devemos delegar aos outros o nosso serviço pessoal. Ou seja, eu entendi isso aqui o seguinte, não adianta nada se eu tiver uma grande fé, mas se eu não meter a mão no arado, ficar só falando para que os outros façam ou esperando para que os outros façam. Ou seja, a minha fé precisa ser uma fé objetiva a ponto de eu ir. Nós estamos vivendo esse momento. Nós estamos vivendo esse momento. Eu não posso esperar que alguém faça. Se o meu vizinho, se o meu irmão, se alguém próximo está passando por dificuldades, eu tenho que chegar junto. Eu tenho que chegar lá e ajudar. Se tem alguém nesse momento, e ficar só dizendo assim, eu vou ver se tem alguém que possa te ajudar, é muito fácil. Muito fácil. É aquela história, eu não me envolvo, é sempre alguém que queira se envolver, mas esse é o momento de cada um mostrar o que é para que veio. A igreja nunca teve tanta oportunidade de mostrar a quem ele serve do que agora. E dizendo para ele assim, olha só, o que eu estou fazendo, agradeço a Deus, porque foi Deus que me proporcionou vir aqui. Eu estou glorificando a Ele pela oportunidade que teve de fazer isto. Eu estou dizendo para Ele, obrigado, Senhor, porque me usou. Eu sou o veículo dele, eu sou as mãos dele, os pés dele. Mas quem está fazendo tudo isso por amor a você é Deus. Toda vez que nós vamos fazer alguma coisa para alguém, o que nós devemos fazer é o seguinte, olha só, estou aqui porque o Senhor me ordenou vir aqui. É Ele que me trouxe, é Ele que proporcionou, foi Ele que mostrou você, foi Ele que disse para vir aqui. Então é o Senhor o tempo todo. Essa é a religião. Por quê? Porque Deus é exaltado. Essa é a religião. Isso é. O que é religião? Não é religar a Deus? Deus é exaltado. Nesse momento Deus está sendo exaltado o tempo todo. Esse é o poder que nós temos. O poder que Deus nos dá para ir lá. Meu irmão, Deus está aí, meu irmão, a oportunidade para todos trabalharem. Está aí, à disposição. Quem quer trabalhar para Deus, não tão fácil. A crise está dizendo, mais uma vez, o texto é válido. Na crise você consegue dizer para que veio. De fato, o que você é. Vamos concluir. Desde já agradecemos a atenção dos irmãos. Na semana que vem estaremos com o capítulo 2. Que Deus vos abençoe. Suas considerações, pastor? Meus amados, olha, esse livro é um livro de vida prática. Ele vai confrontar cada um de vocês e a mim também, naquilo que nós falamos e naquilo que nós vivemos. Não adianta eu dizer uma coisa se eu não vivo.
E eu digo para você o seguinte, e é bom descobrir isso, não adianta você seguir alguém se esse alguém só fala e não vive. Então eu digo que a pessoa fica segue porque quer. Segue porque quer, porque a Bíblia está ensinando o que é que deve ser feito. A essência, se quer viver dentro de uma religião, a religião serve. Ela serve, ela não é servida. O que revela uma religião que agrada a Deus é o amor e a pureza. É isso aí, Entendeu? é aquela que você se dá, as pessoas se sentem bem. Que Deus abençoe a todos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.